Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cliente em Pauta. São os vídeo releases da Senso Comunicação e hoje nós estamos aqui no mês de dezembro, que é um mês cheio de eventos, festas, viagens e também tem a chegada do verão. E é hora de falar de um assunto muito sério: o Dezembro Laranja. É o mês de prevenção ao câncer de pele. De acordo com o INCA, o Brasil deve registrar cerca de 220 mil novos casos de câncer de pele não melanoma neste ano. Já o tipo mais agressivo, o melanoma, deve atingir aproximadamente 9 mil pessoas. Nós estamos falando do câncer mais incidente no Brasil e no mundo. E para entender melhor como prevenir, quando procurar um especialista e quais os caminhos de tratamento, nós temos dois convidados muito especiais. É o Dr. Antônio Cássio Assis Pelizon, que é radio-oncologista, membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, e o Dr. Alberto Júlio Alves Weinstein, que é cirurgião oncológico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutores, muito obrigada pela participação de vocês. Para começar, eu gostaria de perguntar ao Dr. Alberto, quando falamos em câncer de pele no Brasil, nós estamos lidando tanto com os tumores não melanoma, que são os mais comuns, quanto os melanomas, que são o tipo mais agressivo. Qual é hoje o cenário de incidência desses diferentes tipos de câncer de pele? Em que fase eles costumam ser diagnosticados? E por que o melanoma, mesmo sendo menos frequente, exige tanta atenção do ponto de vista clínico? Olá, é um prazer estar aqui no Cliente em Pauta. Olá, Bárbara. Os tumores de pele, como você já bem disse, são os tumores mais comuns na raça humana e praticamente em todos os países. Está relacionado um pouco com a genética. Quanto mais clara for a pele da pessoa, mais susceptível a pessoa vai ser a ter câncer de pele, mas isso a gente não pode mudar, a gente não pode alterar. Mas um dos fatores mais relevantes com a incidência de câncer de pele é a exposição solar. E isso sim a gente pode fazer de maneira responsável. Então, está aumentando a incidência de câncer de pele, tanto dos não melanomas como dos melanomas, porque pessoas da minha geração, quando infelizmente a gente tinha uma irresponsabilidade de exposição solar, eu sou da época que infância e adolescência a gente ia para a praia, para clube, para descascar. E isso gera um dano na pele que a gente carrega o resto da vida e, com o passar dos anos, aumenta a quantidade de sol que a gente pegou e, com isso, aumenta a chance de ter câncer de pele. O melanoma, apesar de ser o menos comum, só ter 8 a 10 mil casos, é o mais letal. Porque, às vezes, uma pintinha pequenininha que o paciente menospreza, ela pode se transformar no melanoma que não precisa ser grande, o importante dele é a espessura, e ele pode ser espesso, disseminar e, infelizmente, levar o paciente para um desfecho que não é muito legal. Doutor Cássio, do ponto de vista da prevenção, entender as causas do câncer de pele é fundamental para reduzir novos casos, né? Quais são hoje os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da doença? E o que a população precisa saber sobre exposição solar, hábitos de vida e outros elementos que aumentam o risco ao longo do tempo? Primeiramente, olá a todos, obrigado pelo convite, obrigado ao Cliente em Pauta, a Bárbara, ao Alberto. Como o Alberto mesmo comentou, acho que a gente tem dois principais fatores, né? Os que são modificáveis e os que não são modificáveis. Os modificáveis, o Alberto já comentou muito bem, a pele clara, olho claro, propensão à queimadura, múltiplas pintas, histórico familiar, idade mais avançada, quer dizer, já tomou muito sol durante toda a vida, e em especial aquele paciente, a gente que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que é aquele paciente que tem uma imunidade comprometida, seja por transplante, por uso crônico de algumas medicações, por infecção por HIV, outras doenças. Esses são fatores que nós não conseguimos modificar e que nós temos que ficar de olho se eventualmente o paciente pode vir a desenvolver. Não significa que ele vai desenvolver, mas ele tem uma maior chance de desenvolvimento. Já os fatores modificáveis são aqueles, em especial, relacionados à exposição solar crônica. Aquela população que já está um pouquinho mais avançada na idade, que ia para a praia quando não existia produtos com fator de proteção solar,
pessoas que tomam aquela queimadura intensa por grandes períodos é um tanto quanto diferente daqueles que têm uma exposição mais regrada, em períodos em que o sol é até benéfico para auxiliar na produção de vitamina D. A gente não pode crucificar a exposição solar de uma forma generalizada e dizer que nós não podemos fazer nossas atividades do dia a dia. Alguns hábitos de vida, como fumo, dieta, em que você pode melhorar a dieta, aumentando o uso de antioxidantes, como comendo vegetais verdes, etc. Fatores ambientais, quem trabalha ao ar livre precisa de uma proteção maior, quem trabalha na agricultura, na construção civil, na pesca. E extremamente importante é evitar o sol entre 10 e 16 horas, porque a incidência de raios ultravioleta é muito maior, principalmente no nosso país, que é um país da região tropical e subtropical, e nunca utilizar câmera de bronzeamento, que ela tem uma relação direta com o câncer de pele, e o pior que é o envelhecimento, que quem quer se bronzear quer ficar bonitinho, mas vai envelhecer e não vai ficar bonito. Doutor, e agora, falando desses pacientes, né, que venham a encontrar essas lesões, falando do tratamento, a cirurgia ela tem um papel central. Em quais situações o tratamento cirúrgico é suficiente de forma isolada e quando ela pode ser combinada com outras modalidades terapêuticas? E de que forma essa decisão impacta o prognóstico e a qualidade de vida desse paciente? Ótima pergunta, é um prazer estar aqui com o Cássio, que já explicou muita coisa, e como ele mesmo disse, né, o que a gente precisa ter é uma exposição ao sol responsável e nunca usar câmera de bronzeamento artificial, que é uma máquina de fazer câncer. Mas respondendo precisamente a sua pergunta, o mais importante é o diagnóstico precoce. Então, a gente precisa conhecer a nossa pele. Então, qualquer sinal de uma lesão, de uma pinta, de um nódulo que está mudando de cor, mudando de aspecto, isso é um alerta que deve-se procurar um dermatologista ou, se não tiver, qualquer outro médico para ele poder fazer o diagnóstico com precisão. Por quê? O diagnóstico precoce seguido de cirurgia, ele é a principal chance de cura para os pacientes que têm todos os tipos de câncer de pele, principalmente o CBC e o SEC, que não disseminam com muita frequência. Agora, o mais importante no melanoma, que é um dos cânceres mais agressivos que nós temos, ele dissemina em fase muito precoce, às vezes a lesão tem 2, 3 milímetros de tamanho, e se ela tiver 1 milímetro de espessura, ela já pode disseminar. Então, o paciente fazer o diagnóstico precoce, ou o médico fazer o diagnóstico precoce, é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai ser operado numa fase inicial, quando a doença ainda não espalhou. Se, infelizmente, quando o paciente chega ao médico e a doença já espalhou, certamente tem que ser um tratamento multi-especialidades, né? Então, antigamente o centro da atenção era o médico, hoje o centro da atenção é o paciente. Então, nós temos que montar uma equipe de especialistas para tratar o paciente. Então, recapitulando, primeira chance de cura, diagnóstico precoce, conheçam seu corpo, conheçam sua pele, fiquem atentos a qualquer alteração, pintas novas que apareçam. Se a lesão já estiver mais avançada, aí nós vamos ter que usar outras modalidades. Uma das mais efetivas é a imunoterapia, que é ensinar o sistema imunológico a reconhecer e destruir o tumor. Ela é feita pelo oncologista clínico e, junto com a imunoterapia, em muitos casos, a gente pode fazer também a radioterapia, que tem o Cássio aqui junto comigo, que é um dos maiores especialistas do Brasil e vai poder falar mais sobre isso. Mas, então, assim, tumor inicial, cirurgia, a principal chance de cura, isso depende do paciente conhecer bem sua pele. Tumores mais avançados, tratamento multidisciplinar com oncologista clínico, radioterapeuta e outros especialistas sempre que for necessário. Perfeito, doutor. Bom, doutor Cássio, agora falando especificamente sobre a radioterapia, né? Quando que ela é indicada no tratamento dos diferentes tipos de câncer de pele e quais são as principais modalidades utilizadas atualmente, como a radioterapia convencional e técnicas mais modernas, né? E como está hoje essa disponibilidade desse tratamento no SUS e na saúde suplementar?
Ótima pergunta. A gente vai começar destrinchando ela um pouquinho. Então, quando que a gente deve ou quando a gente vai indicar uma radioterapia? Primeiro, lembrar que o tratamento principal é o tratamento que o colega Alberto comentou, é o tratamento cirúrgico sempre que possível. Porém, algumas áreas, elas são mais penosas para a realização do tratamento cirúrgico, em especial a zona T da face, a região do dorso nasal, da sobrancelha, dos cílios, a região das pálpebras, elas são penalizantes um pouquinho na cirurgia. Existe a alternativa da radioterapia como um tratamento curativo, ou seja, a gente tem a possibilidade de tratar um paciente também com radioterapia quando ele não tem indicação ou quando ele não pode fazer uma cirurgia. Por exemplo, para pacientes mais idosos, frágeis, áreas de difíceis ressecção. Então, a radioterapia é uma alternativa utilizada, mas sempre lembrando que a cirurgia é a primeira opção de escolha quando seja possível e não traga um defeito estético tão grande. E isso funciona para qualquer um dos tipos de câncer, tanto para o melanoma como para o não melanoma. Então, a gente pensa na cirurgia como primeira opção e a radioterapia como opção que deve ser guardada como uma carta na manga. Em algumas situações, como o Alberto comentou, é muito importante a gente lembrar. Alguns tumores podem ser mais profundos, já podem estar mais infiltrados, chegam a cartilagens em orelha, dorso nasal, costela, braço. Aí a gente precisa fazer a radioterapia complementar. É a radioterapia adjuvante no termo médico, que tem a finalidade de evitar que essas lesões voltem a aparecer depois da cirurgia no mesmo lugar operado. Um dado importante que o cirurgião precisa observar é que, às vezes, ele não consegue ressecar completo. E isso não é intencional, é a hora que ele tirou tudo, aí vem o resultado no patológico, se encontrou uma margem muito pequena ou uma margem que ficou um pouquinho de tumor. Então, a gente adiciona a radioterapia, em especial para aquele paciente que não pode ir para uma segunda cirurgia ou reoperar aquela região. Então, basicamente, a gente tem a radioterapia como uma forma curativa terapêutica ou uma forma adjuvante. Em relação às técnicas de radioterapia, realmente, como você comentou, existem técnicas extremamente modernas. A gente tem a possibilidade de utilizar fótons, que é o próprio raio-x, e ele pode ter uma baixa energia ou uma alta energia. A baixa energia ela é gerada por equipamentos próprios de baixa energia, em que só há penetração na pele, até uma profundidade meio, não mais que 1 centímetro de profundidade, utilizado para os tumores iniciais. Se esses tumores vão mais profundamente, às vezes a gente precisa o elétron. O elétron tem uma penetração também na pele e na derme, no que está abaixo da pele, de forma controlada, em que a gente consegue concentrar a dose nessas regiões. Existe o fóton de alta energia, com radioterapia 3D, IMRT, IGRT, uma série de siglas, mas que ficam reservadas quando a lesão é extremamente grande, quando ela ficou escondida por muito tempo, e, em geral, a gente acaba associando a cirurgia com essa radioterapia complementar que eu falei. E, finalmente, a gente tem a braquiterapia. A braquiterapia é uma forma em que a gente pode ou encostar um aplicador na pele do paciente e esse aplicador dá uma energia de radiação, trocando essa célula, a gente vai trocar a célula tumoral por uma célula cicatricial, ou nós vamos passar algumas agulhas naquela região do tumor para que a fonte de radiação entre em contato com o tumor. Então, todas essas são possibilidades de tratamento com radioterapia. Praticamente todas estão disponíveis atualmente no SUS. Não existe uma restrição de tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. A única exceção é a braquiterapia, que ela não se encontra disponível em todos os centros que têm serviços de radioterapia. Então, ela não tem um código próprio dentro das operadoras que trabalham com o sistema de saúde, e existem algumas restrições. Mas isso a Sociedade Brasileira de Radioterapia vem trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde para que possamos aumentar o acesso a esse tipo de terapia também para toda a população brasileira.
Perfeito, doutores. Eu queria agradecer a participação de vocês. Dava para a gente ficar muito mais tempo aqui. É um tema super importante, é quase inesgotável ali. Mas eu quero agradecer a participação de vocês com todas essas informações valiosas. E eu quero lembrar a quem está nos assistindo que o Dr. Antônio Cássio Assis Pelizon, que é radio-oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, e o Dr. Alberto Júlio Alves Weinstein, que é cirurgião oncológico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, estão à disposição para entrevistas. Os contatos da Senso Comunicação estão na descrição do vídeo e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, doutores. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. O prazer estar aqui também. Estamos sempre com vocês. Parabéns. Obrigada, gente. Tchau, tchau.